Irmãos, amém. Louvo a Deus por tudo que o Senhor tem nos proporcionado neste dia de hoje, por ser o dia das mães, né? Mas primeiro eu quero ler um texto aqui com os irmãos, antes de começar a parabenizá-las, amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26 e 28. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Vai lá em 2 Coríntios, por favor. Capítulo 1, verso 4 e 5. Aí depois você vai no 3, tá? E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. 2 Timóteo. Eu falei Coríntios? Me perdoa. Agora sim. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avoloide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Capítulo 3 de 2 Timóteo 14 e 17, 14 ao 17. Permanece naquilo que aprendeste, e de que foste intrigado, sabendo que quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Os irmãos podem tomar assento, tá? Eu gostaria de parabenizar aqui todas as mães, né, que estão presentes, as que estão nos assistindo, e as mães do coração também, né? Posso dizer que eu sou mãe do coração aqui também, de muitos. E eu quero parabenizar vocês por esse dia tão especial, né? Essa homenagem, irmãos, ela começou no ano de 1909. Mas ela se tornou oficial em 1914, nos Estados Unidos, por decreto oficial de Woodrow Wilson. Essa homenagem ela foi feita por Ana Chaves para a mãe dela, e aí desde então se tornou oficial lá. Mas aqui no Brasil se tornou oficial em 1932 por um decreto de Getúlio Vargas. Só para nível de informação aqui, tá? E eu quero dizer que ninguém influencia mais um filho do que uma mãe. Do que uma mãe de oração. Abraham Lincoln, em suas palavras, ele nos diz que a mão que embala o berço governa o mundo. O que ele quis dizer com isso? Né? Ele quis dizer que ninguém influencia mais o filho do que a sua própria mãe. Porque é a mãe que ensina ali nos primeiros passos, é a mãe que está ali diariamente, é a mãe que amamenta, e a mãe cristã, além dela amamentar com o leite materno, ela instrui também os caminhos do Senhor. E hoje eu quero falar aqui de uma mãe, de uma história que todo mundo conhece, é uma história conhecida, mas é uma reflexão para nós mães que aqui estamos, para as futuras mães que virão. Eu creio que o Senhor está abrindo mais do que isso. Aquela que não quer vai ter,
E aquela que é estéril vai gerar. Porque o Deus que nós servimos é Deus de glória. Eu creio, já recebe a sua porção em nome de Jesus. Mas eu quero destacar, irmãos, nesse repertório aqui, a vida de uma mãe. Eu vou falar de duas. Mas eu quero começar falando aqui de Ana. Uma mulher que não desiste de ser mãe. Olha, não desiste de ser mãe. Se você tem esse sonho, não desista. Não desista. Faça como essa mulher. Não desista. Eu quero destacar aqui, irmãos, 4 coisas a seu respeito. Ana era amada, porém ela era estéril. E naquela cultura ali, a mulher que não poderia ter filhos era considerada como uma maldição. E vindo de um casamento poligâmico que não é funcional. Nenhum casamento poligâmico é funcional. Eucana tinha Ana como sua mulher e Penina como sua concubina. Ana era estéril, mas tinha o coração do marido. Seu marido a amava. Quando ele subia para fazer as ofertas, ele oferecia a porção dobrada por Ana, porque ele a amava muitíssimo, né? E porém, ela tinha tudo. Ela tinha a provisão do marido, tinha o amor do marido, mas era estéril. Faltava alguma alegria ali da parte dela, né? Porém, Penina não. Penina já tinha filhos. E todas as vezes, irmãos, que eles subiam para oferecer ali os seus sacrifícios, Penina, a sua rival, a provocava demais. Creio eu que Penina humilhava, jogava na cara dela que ela tinha filhos, mas Ana não podia ter filhos. E Ana era uma mulher amarga. Ana chorava, Ana não comia, e Ana não participava ali daquela porção que era oferecida ao Senhor, porque ela só chorava, era uma mulher amarga de coração. E além dela passar por todas essas humilhações, além disso, ela ainda foi acusada por estar embriagada pelo sacerdote ali. Quando ela estava ali orando e falando ao Senhor, ela foi acusada que estava embriagada. E se não bastasse isso, com tantas lágrimas e com tantas dores, Ana ainda tinha o seu marido ainda desencorajava. Porque ele falava: eu não sou suficiente para você, Ana. Para que você quer ter filhos? Eu não sou suficiente para você. Mas Ana tinha um desejo em seu coração. Ela tinha um desejo de gerar um filho. Mas, irmãos, com tudo isso, Ana não desistiu de ser mãe. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais são as humilhações que você tem passado, ou que você tem enfrentado dentro do seu lar. Mas eu quero te dizer uma coisa: não desista. Não desista. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar situações. O nosso Deus, Ele é poderoso para operar milagres. E as circunstâncias e as bênçãos que a Ana tinha, mesmo assim não era suficiente. Ela queria um filho. Ela queria muito um filho. Ela queria gerar. E ela era estéril. Mas mesmo assim, olha, irmãos, que interessante. Você já ouviu muito falar sobre essa passagem. Mas eu tenho certeza que você ouvia falar muito de Samuel, uma criança. Mas aqui nós estamos falando de Ana. Olha que lindo, irmãos. Ana, ela era estéril. Mas mesmo assim, sabe o que ela fazia? Ela orava pelo filho. Um filho que ela não tinha. Mas ela já orava. Mamães que estão gerando, ore pelo seu filho. Você que ainda não é mãe, mas vai ser, ore pelo seu filho. Porque nós sabemos, irmãos, que este mundo está corrompido. Ela era estéril, mas ela orava, mesmo sendo estéril. E olha só, no verso 11, põe aí para mim, por gentileza. Além de Ana orar, sabe o que ela fazia?
Ela fazia planos antes mesmo de ter gerado. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, viu como ela era uma mulher aflita? E de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu o darei. Já estava fazendo planos. Todos os dias da tua vida, não era por um mês, ou era até ele completar 18 anos, não, era por todos os dias da vida dele. Ela entregaria ao Senhor. Irmãos, e quais são os planos que nós fazemos? Até mesmo antes de gerar, ou quando estamos gestantes, fazemos tantos planos que até mesmo muitas das vezes podem não agradar ao Senhor. Mas essa mulher, antes mesmo de conceber em seu ventre, ela já fazia planos estes que trazeriam benefícios para a obra do Senhor. Antes mesmo dela gerar, ela conceber em seu ventre, ela já tinha concebido em seu coração. Antes dela chorar a dor do parto, ela chorou na presença do Senhor. Antes do milagre acontecer, ela já creu na promessa. Versículo 18. Será que nós temos crido nas promessas que o Senhor tem feito a nós? Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 18. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti? Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Olha só, e o seu semblante já não era mais triste, porque ela creu na promessa que o Senhor fez para ela. Ana foi tão influente, irmãos, na vida de Samuel, porque antes de tudo, ela era uma mulher de Deus. Ela servia de exemplo para o seu filho. Essa palavra falou muito comigo, demais. Eu estava meditando e eu estava chorando, porque nessa geração de hoje, será que nós, mães, temos sido exemplos para os nossos filhos? Porque muitas das vezes não somos exemplos, queremos ser exemplos só aqui na igreja e na nossa casa. Como tem sido? Como temos tratado os nossos filhos? Será que nós temos amado, temos repreendido conforme a palavra do Senhor nos instrui? Como será que está o nosso comportamento dentro do nosso lar? O que tem saído da nossa boca? Será que da nossa boca tem saído isso, a palavra de Deus? Ou palavras torpes? Será que nos assentamos com os nossos filhos para ensinar? Ou estamos deixando a desejar? Irmãos, é noite de reflexão para as nossas vidas. Mas Ana foi uma mulher de exemplo. E aqui eu volto no que Abraão Lincoln falou. E ele foi muito feliz no que ele falou. Que essa mesma mãe que embala o berço é a mãe que governa o mundo. Por quê? O mundo. Por quê? Porque como é que a nossa criação? Os nossos filhos vão crescer e vão ser ou são quem eles são, dependendo da nossa criação. Como nós temos criado os nossos filhos? Será que nós temos consagrado os nossos filhos ao Senhor? Ana consagrou o seu filho ao Senhor. E naquela época, era uma época muito difícil, ela tinha de tudo para voltar atrás. Ela poderia dar desculpas a Deus. Capítulo 27 e 28, Jefferson, por gentileza. Diácono Bispo Macedo. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora, eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicada ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Glória! Ela, irmãos, ali ela consagrou o seu filho ao Senhor. Nos dias atuais, o que queremos para os nossos filhos?
fazemos tantos planos, meu filho vai crescer, vai ser um jogador de futebol e vai trazer muito dinheiro para minha casa. Ou não, meu filho vai ser um homem de sucesso. Não é errado você querer ter uma vida melhor, você querer ver o seu filho numa boa profissão. Não é errado você querer um bom relacionamento com o seu filho. Não é errado. Mas será que nós só temos que nos apegar às coisas deste mundo? Quando meu filho crescer, quando a minha filha crescer, eu quero que ela seja uma representante de Cristo aqui nessa terra. Aleluia! Eu quero que minha filha saia por aí anunciando o Evangelho. Aleluia! Irmãos, as pesquisas dizem por aí que quando os nossos filhos, os nossos não, em nome de Jesus, mas segundo as pesquisas por aí, quando os filhos entram na faculdade, a maioria saem da presença do Senhor. Sabe por quê? Será que nós temos tido uma boa base em casa? Será, irmãos? Que estamos estruturando os nossos filhos para que quando eles cresçam, eles venham crescer amando a palavra de Deus? Ou nós estamos ensinando os nossos filhos conforme aquilo que nós estamos vendo na televisão, ou deixamos eles aprender com a televisão, com o YouTube, com as coisas deste mundo? Porque hoje em dia, se os nossos filhos chegam em casa cantando um funk, do pior que seja, isso é normal. Se o nosso filho chega em casa falando palavrão, tadinho, ele é pequenininho, não corrigimos conforme as Escrituras nos ensinam. Ana chora por muitos anos pedindo um filho ao Senhor. Por muitos anos Ana chora, mas a situação de Ana não mudou até então. Até então teve um divisor aí, de águas. Quando ela ora diferente, é noite de começarmos a orar diferente. É noite de começarmos a orar diferente. Ana, ela orou diferente. Ela pediu um filho para Deus, mas não para realizar um desejo comum de mãe, mas ela pediu um filho a Deus para realizar a vontade do Senhor. Irmãos, naquele tempo a nação de Israel estava em decadência, o sacerdócio estava corrompido, mas ela pediu um filho para Deus. Ela pediu um filho para Deus não para atender às suas expectativas. Ela pediu um filho para Deus para que esse filho se tornasse um líder, para trazer de volta a nação que estava entregue a apostasias. Olha que lindo. Eles já viviam nessa época. O povo estava corrompido. Ana não tinha nem ganhado neném ainda, mas ela já orava para que o Senhor desse um filho, para que esse filho viesse fazer a diferença. E ele fez. Se existe algo que é notório, irmãos, nessa história, é quando um pai e uma mãe consagram seus filhos a Deus. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você assentar-se à mesa com o seu filho e corrigir. Ainda há tempo de você chamar o seu filho de canto e corrigir. A Bíblia nos ensina que temos que corrigir. Vamos corrigir. O Senhor tem nos dado a oportunidade. Precisamos consagrar os nossos filhos a Deus. E Ana foi corajosa contra Levi. Ela poderia ter desistido. Ela poderia ter mudado de ideia. Não, já estou gerando, vou ganhar um filho aí. Deus já me deu essa oportunidade de ser mãe. Vou entregar para ele. Vou nada. Ó, filho e filhas lá, fazem o que querem, são rebeldes. Vou mudar de ideia. Mas não, irmãos. Ana seguiu com o seu propósito.
mesmo o povo lá em decadência, tudo de errado acontecendo lá, mas ela cria no Deus que fez a promessa. Ela cria no Deus, irmãos, que mudava a história. No cântico dela, no capítulo 12, nós vemos isso. A soberania de Deus. Ela cria na soberania de Deus. Ela cria que Deus que iria sustentar. Ela cria que Deus que dava e tirava a vida. Ela cria que era Deus que dava forças. E ela cria que quem levantava era Deus. E não desistiu. Ela continuou. E precisamos fazer como Ana, entregar os nossos filhos nas mãos de Deus. Vamos entregar os nossos filhos nas mãos de Deus. Aleluia. Samuel foi um líder, irmãos, que até hoje ficou marcado. Porque teve uma mãe que orava. Porque teve uma mãe que era um exemplo dentro de casa. Precisamos ser. E vocês aí que vão casar, ó, vocês que são casadas desde novas aí, ó, já aprende a lição. Aleluia. Já aprende a lição aí, ó, em nome de Jesus. Vamos falar da segunda mãe. 2 Timóteo. Capítulo 1, verso 4 e 5. Quem era a mãe de Timóteo? Quem era a mãe de Timóteo, irmãos? Muito bem, glória a Deus. Eunice, uma mãe que não desiste de ensinar o seu filho. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lode e em sua mãe Eunice, e estou convencido de quem também habita em você. Habita em Timóteo. Só tem Jefferson, amém. Irmãos, a educação cristã, ela começa no lar. Muitas das vezes nós trazemos os nossos filhos para a igreja e queremos jogar a responsabilidade em cima do pastor, em cima da tia das crianças, não é assim? Ah, mas essa tia não vê não? Não. A educação cristã começa dentro do nosso lar. Aleluia! Dentro do nosso lar. As tias sofrem aqui, ó, muitas das vezes com os nossos filhos. E o meu é o primeiro. Aí ele está melhorando. Ele está melhorando. Porque a cara está afiada lá em casa lá e... Graças a Deus. E está dando resultado. E olha só, irmãos. Aqui nós vemos que Eunice é uma mãe que não desiste de ensinar o seu filho. Que a educação cristã começa dentro do nosso lar. E a mesma fé que habita no filho, ela está passando de geração em geração. E não há um abismo ali em que se prega. Olha só, passou de volta a avó Lloyd para Eunice e de Eunice para Timóteo. De geração em geração. E vocês veem que Paulo fala muito bem de Timóteo aqui. Por quê? Ele era um jovem, né? Que foi ensinado desde a infância. Mas ele cresceu com esse desejo de fazer a obra do Senhor. E aqui nós vemos que não há um abismo, não há um divisor no que se aprendeu. Há um reconhecimento na educação cristã de Timóteo, que passa da avó, que passa para a filha e que passa de geração em geração. Mas nós vemos que a nossa geração, irmãos, está perdendo esse vínculo. Nós estamos perdendo essa sequência. Vai apertar aí um pouquinho. Nessa corrida do revezamento, sabe o que nós estamos esquecendo de fazer, cooperador Levi? Passar o bastão. O bastão do ensinamento.
não corrigimos. Queremos corrigir o filho de todo mundo, mas o nosso. Só o vídeo do vizinho está sujo, mas o nosso. E a Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Glória, glória, glória. E a educação, irmãos, ela não está só no verbal, não é só no falar, não. É no dia a dia. Timóteo acompanhou os passos da sua avó e da sua mãe. O ensinamento foi dado, ele poderia ter deixado para trás, mas não. Ele acompanhou ali, nos passos. E aonde nós estamos falhando, hein? Se não tivermos a fé cristã dentro dos nossos lares, a eficácia do ensino religioso e espiritual, irmãos, é vã. Quando você já vê, passou. Quando você já vê, não tem mais como voltar atrás. O Senhor está nos avisando, o Senhor está nos alertando, porque ainda dá tempo. Somos como um espelho para os nossos filhos. Olha, diácono, pega essa daí, quando você tiver os seus filhos. Eu sou como um espelho para minha filha, Diliana. Que menina abençoada. Chata, mas é abençoada. Mas nós somos como um espelho, irmão, para os nossos filhos. O espelho, ele não precisa falar, né? Ele é mudo. Ele não é mudo, o espelho. Mas ele é útil. Sabe por quê? Meu Deus. Ele não grita, mas ele demonstra. Quando você está na frente do espelho, você não se vê. Ele demonstra ou não demonstra? Só que tem um porém. Para o espelho ser útil, ele precisa estar o quê? O Senhor falou todo comigo, irmãos. Eu peço tanta ajuda de Deus, porque esses dias são maus. Os nossos filhos têm aprendido tantas coisas por aí afora, que tem preenchido aquilo que nós poderíamos estar ensinando, como Eunice ensinava para o seu filho. Não é verdade? Só que tem um porém, hein? O espelho precisa dar o quê? Plano, para a imagem não ficar o quê? Distorcida. Aleluia. Como estamos, hein? Como estamos? Só que tem mais. Já não basta você ter só um espelho na parede. Se tiver escuro, o que vai adiantar? Ele precisa ser iluminado. Aleluia. Precisamos ser iluminadas, mamães. Mais uma vez, precisamos ser iluminadas, mamães. Precisamos fazer a diferença nesse mundo corrompido, porque está demais. Isso significa, irmãos, irmãs, mamães, que as nossas vidas como educadores é a maior mensagem que podemos passar para os nossos filhos. Porque eles nos observam mais do que falamos. Os nossos filhos estão o tempo todo nos observando. Por isso, irmãos, o texto fala que a mesma fé que habitou em Lorde e em Eunice habitou em Timóteo também. Sabe para o quê? Para o compromisso do ensino. Temos um compromisso de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Não é nosso, evangelista Vitor. Não é nosso. Vamos dar conta diante
noite de Deus, de como estamos ensinando os nossos filhos. É noite de reflexão, irmãos. Precisamos colocar a mão na consciência e o joelho no chão. Glória, glória. E meditar nas Sagradas Escrituras. Aleluia. Sabe por quê? Estamos falando de ensino, mas o que é que eu vou oferecer para o meu filho se eu estou vazia de Deus? O que é que eu vou oferecer para o meu filho? O que é que eu vou dar se eu não tenho? É noite de reflexão. É urgente. É urgente. Precisamos descer com muita pressa. Aleluia. Os nossos filhos estão crescendo, irmãos. E o que temos ensinado a eles? O que temos ensinado aos nossos filhos? Se muitas das vezes temos a oportunidade de aprender e não aprendemos. Simplesmente desprezamos a palavra de Deus. Temos desprezado a palavra de Deus. Mas que essa noite, irmãos, venha ser uma noite diferente. Que essa noite você possa mudar o percurso. Que essa noite você venha colocar em prática a palavra de Deus e os ensinamentos do Senhor dentro do seu lar. Porque precisamos. Essa causa é urgente. Os nossos filhos, a geração de hoje, precisa de nós. Precisa sentar conosco para ouvir uma palavra, oração. Precisa, irmãos. E que possamos mudar em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas ao nosso Senhor.